Pessoal, boa noite. Hoje nós vamos falar um pouco sobre as PPS urbanas. As PPS urbanas, conhecidas como parceria público-privada, são um acordo entre uma entidade pública e uma entidade privada, que geralmente uma presta serviço para a outra. E geralmente são através de contratos que eles fazem esse tipo de fechamento aí de negócio. A parceria pública e privada, ela é diferente da concessão comum. Porque a concessão comum é uma tarifa cobrada por usuários em outras receitas de administração e são suficientes para remunerar o prestador de serviço. O que isso quer dizer? Que os serviços que os usuários eles vão receber e vão pagar por aquele serviço, aquele valor ali que a administração vai receber é suficiente para pagar os gastos. Já a parceria pública e privada é quando a instituição pública ela contrata uma empresa para gerir algum serviço, por exemplo, hospitais, escolas, questão de segurança, moradia, transporte, lazer, tudo mais voltado aí para a área pública, né, de serviço público, que geralmente são aí contratadas pelas prefeituras para estar fazendo aí esse serviço. E muitas vezes, na verdade, esse tipo de um tipo de contrato que é feito, né, a partir de licitação. Que é um exemplo, né? A empresa ela ganha a licitação e presta serviço para o governo e ela recebe o valor pelo governo. Concessão administrativa. Essa concessão administrativa é quando o contrato de prestação de serviços de que a administração pública é usuário direta ou muitas vezes indireta, contribui apenas por ela, pela administração. Um exemplo de concessão administrativa são os presídios. Existe também a concessão patrocinada, quando serviços ou obras públicas é financiado por parte pelo poder público, parte pelo setor privado. Então, um valor pago pelo poder público e outro pelo setor privado. E falando um pouco sobre os direitos aí da sociedade, que todos nós temos direito, né, em questão de saúde, educação, segurança, moradia, transporte, trabalho, lazer, alimentação, são alguns aí dos direitos que geralmente a administração pública e privada trabalham juntos, né, para conseguir aí atingir esses objetivos. Um dos exemplos também que nós temos são o saneamento básico, os resíduos sólidos e a iluminação pública. Geralmente fica por parte da administração pública gerir esses serviços. Então fica aberto aí eles quererem ou não abrir um tipo de licitação para uma empresa privada gerenciar esses serviços, né? Como saneamento básico, pode contratar uma empresa para isso, de resíduo sólido, uma empresa para retirar os lixos, e iluminação pública que temos aqui, por exemplo, a CEMIG, né? Que é uma empresa privada, mas que também pode fornecer o seu serviço para a prefeitura. Temos, por exemplo, o projeto Porto Maravilha, que é uma associação entre o Estado e as construtoras Odebrecht, que foi um projeto feito aí para as Olimpíadas de 2016 com as propostas de apresentar ao Comitê Olímpico pelo governo brasileiro a revitalização da região portuária da metrópole. Além de alguns casos que vamos ver em seguida,
Os governos estaduais e municipais recorrem bastante à iniciativa privada para a construção de escolas, hospitais e presídios, recuperação de áreas públicas degradadas, pavimentação de vias, saneamento básico, entre outros, como eu já havia dito. A Lei das APPs 11079 de 2004 é a Lei das Parcerias Públicas e Privadas e tem como objetivo a melhoria na qualidade de serviços públicos de parceria com o público e privado. Na lei é determinada que o valor do contrato não pode ser menor que 10 milhões de reais e que também não pode ser realizado contratos apenas para o fornecimento de mão de obra ou de realização de obras públicas. O contrato tem a duração extensa, tendo de 5 a 35 anos de duração. A lei determina que o pagamento a parceiro privado seja efetuado apenas quando as obras ou serviços estiverem concluídos, de acordo com o padrão exigido no contrato. Durante a execução do empreendimento, haverá fiscalização periódica de 3 em 3 meses para conferir o desempenho do prestador de serviço. No contrato da PPP, deve conter as penalidades aplicáveis para ambas as partes em caso de inadimplência, considerando o princípio da proporcionalidade. Também consta a forma de remuneração e reajuste dos serviços, os critérios de avaliação de desempenho de parceiro privado e as garantias suficientes para a realização da obra ou serviço. Bom, nessa tabela nós vamos explicar 3 temas diferentes, que é as parcerias público-privada, a privatização e as concessões. Vamos falar sobre cada uma delas, quem paga pelo serviço, a duração do tempo e quem é o proprietário dos bens. Em geral, qual o objetivo de cada modalidade? As parcerias público e privada. As PPP são firmadas entre o Estado e a iniciativa privada para a realização de serviços de grande porte, como a construção de um metrô. As privatizações, em geral, são empresas públicas, no passado, que privatizamos em empresas tornando ela privada, como a telefonia, a mineração, a energia elétrica, entre outras. As concessões, assim como as PPPs, as concessões também envolvem as prestações de serviço, como a manutenção de rodovias. Quem é o proprietário dos bens? Das parcerias público e privado, o Estado continua a ser o dono dos bens, de forma que ele pertence aos públicos. O contratado presta um serviço pago pelo poder público. Já nas privatizações, o que era um bem público passa a ser privado. Os novos proprietários usufruem do lucro, mas também dos prejuízos e do bem privatizado. As concessões também não transferem a propriedade para um dono particular, mas durante o tempo de contrato, a empresa concessionária tem o direito de oferecer e explorar o bem ou serviço concedido. As APPs podem ser 100% pagas pelo Estado ou parte paga pela população. A empresa, na privatização, é vendida e a iniciativa privada por meio de leilão, o que gera uma receita para o Estado, mas os serviços e produtos oferecidos pela empresa pública e privada são pagos pela população. As concessões dependem totalmente do pagamento de tarifas por parte dos usuários do serviço. Por exemplo, uma estrada no modelo de concessão depende dos recursos dos pedágios. A parceria público-privada tem a duração de entre 5 a 35 anos. As privatizações têm a transferência definitiva de empresas. E as concessões é variável. Bom, agora vamos falar sobre os pós e contras das APPs. O ponto positivo da APP é que o Estado fica menos sobrecarregado e permite ao governo que delegue serviços à iniciativa privada, né? E isso reduz o tempo e a atenção que estariam tendo com
com o serviço que eles vão estar terceirizando, no caso. Já torna também a execução mais rápida, uma vez que no contrato fala que o pagamento só é realizado após a entrega do empreendimento, né? Então, isso vai interferir um pouco na rapidez da entrega. E os contras é a perda de controle, porque o governo ele não participa ativamente do planejamento. Então, lá na legislação fala que de 3 em 3 meses tem que estar realizando a visita periódica para estar analisando a qualidade, se está tendo desempenho. Às vezes isso não sai do papel, né? Então, acaba prejudicando a execução da obra ou do serviço, que perde o controle sobre o produto final, perdendo a sua qualidade. E a corrupção em relação aos agentes públicos e privados, né? Um exemplo dos casos recentes, né? Envolvendo a corrupção com favorecimento de licitações e superfaturamentos em relação à consultora Odebrecht. Aqui nós temos a área de locomoção urbana, que é a linha 4 amarela do metrô de São Paulo. E é um exemplo de APP entre o governo do estado e a concessionária Via 4, sendo essa a parceria pertencente à modalidade patrocinada, uma vez que os usuários do metrô, comprando as passagens, custeiam com parte do serviço. Bom fim. Obrigada, pessoal.